Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então mais uma partida que aconteceu aqui entre Geller e Porte, abertura Rui Lopes, onde as brancas ganham. Vamos lá, vamos ver como aconteceu. Seguiu então E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, ok. E aqui, pessoal, no vídeo passado, quem não assistiu pode clicar no link no final deste vídeo, que vão estar lá todos os vídeos sobre a abertura Rui Lopes. Vai ter um playlist onde eu estou colocando todas as aberturas Rui Lopes, onde as brancas ganham. Então, se o cavalo tivesse capturado, né, esse peão seria a variante berlinesa, mas seguiu bispo E7. Essa variante é uma variante que chama defesa do ponto forte, tá? Então, também é Rui Lopes, mas chama defesa do ponto forte. Depois de torre em E1, sempre que as brancas jogam torre em E1, é costume das pretas jogar o lance B5, né? Impelindo aqui ao bispo para a casa, né, de B3. E depois de D6, né, trazendo aqui mais uma defesa para E5. Né, e C3. Se por acaso aqui, né, com intenção aqui com esse lance C3, é você jogar D4, né, e você abrir aqui linhas para o centro. Né, mas se por acaso você tivesse jogado um lance como bispo D5, né, simplesmente um bispo B7 aqui defende essa peça. Então, seguiu mesmo com C3, roque, né, e H3. Esse lance de H3 é para tirar o incômodo do bispo, né, desse bispo aqui. Ó. Tudo bem, pessoal? Porque, por exemplo, se eu seguisse ao invés de H3 com bispo C2, vamos supor, né, e depois de bispo em G4, né, eu não posso mais jogar D4, porque se eu jogar D4 nessa posição, né, as pretas elas dispõem de bispo captura F3, né, dama captura o bispo, né, e depois de peão captura peão e peão captura peão, as pretas ganham um peão aqui, certo? Então esse lance aqui é para tirar realmente esse incômodo dessa casa. E aqui, por exemplo, né, nessa posição aqui, né, se eu tomasse, ao invés de dama, se eu tomasse aqui com o peão, né, que seria uma possibilidade, eu teria peão captura B4 e depois de peão captura peão, as brancas ficariam aqui com o seu rei muito exposto. Então esse lance aqui, esse lance H3, ele é um lance profilático, né? Profilático para evitar esse bispo incômodo. Então as pretas também jogaram um lance com o peão em H6 e depois de D4. Né? Aqui, se por exemplo, as pretas poderiam ter capturado esse peão, mas elas jogaram torre em E8. Né? Se elas capturassem o peão, né, poderia seguir simplesmente aqui com peão, captura peão, com vantagem para as brancas. Tá? E então seguiu torre em E8. E depois de cavalo em D2, bispo F8, cavalo em F1. Geralmente, pessoal, nessas aberturas Rui Lopes, esse cavalo ele é manobrado de D2 aqui para F1, a fim de você buscar essas casas aqui, né? F5, né? Que seria um posto avançado, né? Que se diz aqui é um posto avançado para o cavalo.
Então, a intenção desse lance é fazer isso. Depois de bispo B7, cavalo em G3, dama D7, agora sim, as brancas tomam o peão do centro, né? E depois de peão captura peão, as brancas dispõem de um lance aqui, que seria o cavalo em H5. E as negras não podem tomar esse cavalo, porque a dama está caindo. Tudo bem? Então, teve que seguir com dama em A7, cavalo em H4, e depois de cavalo captura H5 e dama captura H5, né? Seguiu cavalo H5, cavalo em A5, desculpe. Depois de bispo em G5, eu não posso tomar esse bispo, pois se dama captura o bispo, eu tenho dama captura peão com cheque, e depois de rei H7, dama G8 mate. Então perceba que esse bispo aqui, ele está numa casa muito forte aqui, né? Incomodando aqui esse peão, né? E se aqui, por acaso, né, eu tivesse peão captura H5, eu poderia seguir com cavalo G6, né? Depois de bispo B4, dama H8 cheque. Então, por isso que não podem capturar esse bispo aqui, né, as negras. E seguiu então dama D7, né, tirando a dama da linha de ataque para o bispo. Depois de torre D1, incomodando a dama, bispo B6, bispo captura H6. Essa posição aqui é a posição de ataque ao roque, né? As brancas estão sacrificando uma peça em troca da abertura aqui, expondo o rei negro com essa troca de peças, né? Então elas sacrificam uma peça para abrir a posição. Se vocês querem saber mais sobre ataque ao roque, clique na descrição aqui em cima do vídeo. Continuando, então seguiu na partida peão captura bispo, né, abrindo a posição das negras, dama G6, o peão não pode capturar, né, porque o bispo aqui está cravando a peça. Depois de rei F8, dama F6, rei G8 e torre em E3, aqui as negras abandonam. Apesar de as negras ainda poderem se defender do checkmate, porque depois que a torre vier para G3, né, o jogo das negras é muito difícil e a vantagem das brancas aqui é muito grande. Então as brancas aqui ganham, né, e o porte aqui abandona a partida nesse lance. Se vocês quiserem tentar colocar essa posição no tabuleiro e ver como que poderia ter seguido o jogo, seria um bom exercício. Então agradeço pela atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até logo.